Amigos leitores, amigos do Grilo Falante, bem-vindos. Como está a vida literária de vocês? Eu vou fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido isso de alguém, em algum lugar, no seu trabalho, na sua escola, entre seus amigos, seja os lugares por onde você circula. Se tem um hábito de leitura mesmo, né? Se está sempre com um livro em mão, sempre pensa em um livro, sempre cita um livro nas suas conversas, alguém pergunta assim: qual é o seu livro preferido? É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho hoje, não de uma obra em especial, mas de obras especiais na nossa história, na nossa peregrinação aí pelas páginas literárias. Mas antes disso, mais uma vez, coloque o seu joinha, olha, faça um comentário, converse comigo. Afinal de contas, esse aqui é um espaço de conversas literárias. Quando você coloca qualquer comentário, você está ajudando o Grilo Falante a chegar a mais pessoas. Bom, se você me perguntar qual é o seu livro preferido, eu vou dizer para vocês. Neste momento, eu tenho em mãos aqui esta obra. Vocês já devem ter reconhecido aí o autor, Walter Hugo Mãe, um autor conhecido pelo planeta afora, amadíssimo aqui pelos leitores brasileiros, não é? E esta obra é Deus na Escuridão, da editora Porto Editora. Eu ganhei este livro recentemente. Uma pessoa da minha família foi a Portugal e quando pensou em trazer alguma lembrança lá de Portugal para mim, pensou em livros e trouxe esta maravilha. Eu ainda não li. Ele está aqui porque eu estou terminando algumas leituras anteriores. Uma delas eu estou lendo pela terceira vez, chama-se Ressuscitar Mamutes, da escritora Silvana Tavano, e pela Autêntica Editora, e será o livro que eu vou ler com os amigos no Clube de Leitura Quixote Falante. Vocês estão convidados a conhecer. Quem não pode comparecer fisicamente aqui em Belo Horizonte, lá na livraria Quixote, com quem o Grilo Falante tem parceria, pode acompanhar pela live, está publicado lá na página do Instagram. Visitem. E por que eu estou lendo pela terceira vez? Porque vocês conhecem, né, a mágica da releitura. Eu creio que ninguém aqui já pelo menos uma vez não releu uma obra, não tenha relido um capítulo, não tenha relido um poema, um conto, uma crônica. Olha, é uma mágica. Roland Barthes falava que para você compreender de fato uma obra, ter condições, ter argumentos, inclusive de discuti-la, você precisava ler no mínimo 6 vezes. Você já percebeu que a questão é complexa. Mas eu digo, são, na verdade, degraus que vamos subindo devagar e cada degrau promovendo certos níveis de reflexão e que vão naturalmente nos sedimentando a obra em nosso intelecto, em nosso campo afetivo, em nossas memórias. Nós começamos a realmente conviver intimamente com aquela obra. Hoje eu tive uma experiência interessante. Eu estou começando agora a ouvir audiolivros. Quando eu estou dirigindo, como eu não gosto de me distanciar da literatura em momento nenhum, seja nos meus pensamentos, nas minhas memórias, seja quando eu estou no trânsito, eu estou ouvindo as obras de Shakespeare. Eu comecei por Romeu e Julieta, que tinha muitos anos que eu não relia, muitos anos. E eu estou ouvindo, né, a dramatização, inclusive, né, de quem faz a interpretação dos personagens, muito bacana, pelo Spotify, gente. E eu fico ouvindo e criando na minha mente as cenas que estão sendo ali deflagradas, a natureza dos sentimentos que vão, né, porque é uma literatura que fala muito, né, das emoções humanas, não só do amor, né, mas eu tento reconstituir isso na minha memória. E eu achei interessante porque, como eu já li o livro físico, já li e reli, embora há muitos anos, quando eu ouço, a minha memória está sendo ativada. Esse é um exercício também maravilhoso para quem lê. Todos sabem disso. Eu tenho falado sobre isso, tenho tido a oportunidade de dialogar, de conversar com pessoas,
falando sobre a importância da leitura, que eu acho que é uma das questões que eu me propus, né? Sempre falar da importância da leitura, sempre falar da literatura, para retomarmos aí o nosso número de leitores, de aficionados, de toda forma aí que alguém pudesse se relacionar com a leitura, com obras literárias. Mas então, vou voltar aqui à experiência do audiolivro, maravilhosa, aconselho quem está às vezes em trânsito e quer ouvir algo, né, que possa trazer alguma contribuição aí para você em termos de conhecimento da literatura, eu aconselho então o audiolivro. E embora eu possa dizer a vocês, sei perfeitamente, a neurociência nos ensina que um nível de compreensão e de memorização se dá pela audição, mas que muito mais complexo e profundo se dá de fato quando você tem o livro em mãos. Mas como eu já li a obra, então estou me dando este prazer. Bom, mas voltando aqui a Deus na Escuridão, eu achei muito interessante foi o fato de, veja bem, como você cria marcas, né, na vida das pessoas, até por meio da literatura. A pessoa que viajou da minha família trouxe essas pequenas lembranças de viagem para outras pessoas também da família, e cada uma ela se ocupou de trazer algo que fosse, que ela soubesse, ela pressentisse que fosse agradável. E quando alguém se lembrou de mim por um livro, e veja bem, um livro que pesou na bagagem, porque ele é extenso, eu fiquei maravilhada, isso me tocou profundamente. Então, neste momento, esse é o meu livro preferido. Tenho memórias fantásticas da literatura desde a infância, né? O Grilo Falante é uma delas, né? E a personagem é a história do Pinóquio, né? No entanto, sempre ao longo da minha vida, quando eu me lembro dessa história que me foi contada, eu escutei a história e depois eu li o livro, mais do que do próprio Pinóquio, eu sempre me lembrei do Grilo Falante, daquela falação que ele ficava, não faz isso, menino, não faz aquilo, uma espécie de consciência, não é? Porque para mim as personagens funcionam assim, como níveis de consciência da realidade que nos falam, nos sensibilizam a partir do momento da leitura. Eu acho que é um exercício assim, do diálogo socrático, né? Eu vou me dispor a ouvir, eu vou pensar naquilo que ouço, eu posso criar uma réplica, mas depois eu quero criar uma conclusão que dê concordância, dos pontos de concordância, ou mesmo que discordantes, mas que agora acrescentam algo na minha vida de leitora. Então, tudo isso faz parte de um processo. Se você fala assim, eu pensei que você ia citar Machado de Assis, sempre. Vou citar Clarice Lispector, sempre. Guimarães Rosa, um colosso. Eu já tive a experiência de ler obras de Guimarães Rosa, novelas, contos, O Grande Sertão, Veredas, e parar numa página, às vezes num excerto ali daquela página, e não conseguir ir adiante. Eu estou sendo bastante sincera com vocês. Naquele momento, aquela foi a minha página preferida, minha obra preferida, o meu momento preferido com a literatura. E se você me perguntar quantas vezes você já leu Dom Casmurro, já li a obra toda do Machado, mas Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, com certeza, eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu li. E, no entanto, passo por essa mesma redescoberta que eu comentei inicialmente, que Roland Barthes fala, de ler e reler e reler. Tem outro livro que está aqui na minha estante, eu ainda não li. Mas eu tive referências tão fortes de leitores que ficaram realmente assim tão impactados com a Rosa Monteiro, e eu particularmente com este título aqui, O Perigo de Estar Lúcia, da editora Todavia. Está aqui também. Eu não tenho a menor dúvida que a partir do momento que eu abrir esta obra e iniciar a leitura, que será um livro preferido. Nessa semana, uma pessoa também da minha família me comentou comigo que está lendo Crime e Castigo, Dostoiévski, já falei de livro de Memórias do Subsolo. Tenho vontade de falar de Crime e Castigo também, vou falar em algum momento.
Mas eu achei interessante, e essa vontade de relê-lo foi pelo fato de realmente eu ter lido na época em que eu fazia faculdade, faz um tempo, gente, e eu tinha um amigo, Marco Antônio Souza. Nossa, ele era um aficionado por Dostoiévski. Eu vou dizer para vocês, eu não li Dostoiévski na minha adolescência. Eu li clássicos e clássicos na minha adolescência. Não li Dostoiévski. Eu fui ler na faculdade. E por influência desse amigo. Porque ele lia, ele escreveu ensaios, ele publicou ensaios. Ele realmente era um leitor, ele convivia intimamente com as personagens, com os dramas, né, psicológicos, tão profundos que Dostoiévski constitui na sua obra. Então, me influenciou muito, e eu acho que isso é importante, a influência, né, de leitores. Algumas pessoas realmente elas são importantes no nosso processo de construção dos preferidos, né, como também eu vi uma entrevista dessa autora brasileira, Socorro Acioli, falando da participação dela num curso, né, que Garcia Marques deu durante alguns anos em Cuba, na escola de cinema, sobre escrita, roteiros, e ela foi a única brasileira a ser selecionada, porque ela apresentou um projeto, né, que é o Cabeça de Santo, na verdade, não foi esse aqui, este romance, e ele gostou muito, e ela já havia escrito, me parece que alguns capítulos, e foi dialogando, e foi conversando, e terminou esta obra, publicou essa obra, que trouxe Socorro Acioli para um patamar assim, de visibilidade, de número de leitores, uma coisa impressionante. E eu li mais recentemente, também comentei aí no YouTube, eu estou falando de obras até que algumas eu já falei aí nos vídeos anteriores, vocês podem procurar, caso se interessem, não é? Que Oração para Desaparecer, para mim, é uma obra assim, maravilhosa, incrível. Eu fiquei encantada, eu tenho muita vontade um dia de conhecer Socorro, como eu já falei do Jefferson Tenório, por causa do Avesso da Pele, que eu falei assim, um dia se encontrar com esse moço, eu não vou me encontrar, eu falei assim, me dá um abraço. O mesmo eu digo para Socorro assim, olha, o dia que eu encontrar Socorro, eu vou falar com ela, me dá um abraço. Alguns eu não quero desperdiçar essa oportunidade. E nem vou falar do Itamar, né? Puxa vida, eu já li toda a obra dele, todos os livros dele. Eu comecei a ler Itamar e eu fiquei realmente assim impressionado logo no início, quando ele começou a surgir aí no cenário literário. Eu falei assim, quem é esse moço? Que literatura é esta? Né? E fiquei tão impactada, tão impressionada, que já li também mais de uma vez os títulos dele e estou cada vez mais impressionada. Eu espero que ele tenha uma longa vida, que ele escreva muitos títulos, porque nós precisamos de autores como esse. A literatura, neste momento brasileira, está, a meu ver, num momento, nossa, maravilhoso. Esses escritores que têm surgido mais jovens, olha, nós temos grandes pais aí, né, da literatura, foi de alguns autores, né, do clássico, do século XIX, do século XX, do século agora XXI, mas realmente nós estamos num momento maravilhoso. Acredito que as bienais, os clubes de leitura têm feito um trabalho maravilhoso nesse sentido, por isso que nós fundamos aqui o Clube de Leitura Quixote Falante também, para colocar uma pedrinha aí nesse grande edifício de retomada do gosto, do reconhecimento pelo poder, da importância, né, da literatura, como como diz Antônio Cândido lá, né, no Direito à Literatura, aquele ensaio magnífico do mestre Antônio Cândido, quando ele fala que é para o ser humano aprender e reaprender a fabular, a desenvolver o seu imaginário, abrir sua mente para novas realidades, aprender a ouvir, aprender a falar, a conversar, né, de uma forma mais profunda, como eu disse, como lá nos diálogos, né, aos moldes dos socráticos, pré-socráticos da antiguidade. Nós precisamos retomar isso, não é? Retomar, porque vamos aprender a ter mais empatia, não é? Mais, como eu penso, deixa eu ver, resignação mesmo, não no sentido, eu estou falando no sentido profundo da palavra,
da aceitação do outro. Eu não preciso concordar, mas eu preciso aprender a ouvi-lo e perceber que por trás de cada visão de mundo, inclusive que a literatura traz, tem uma história. É o acúmulo, né, de experiências culturais, de memórias, de sentimentos, de prospecção do futuro. Tem um gênero que eu gosto muito, já falei de alguns títulos aqui, que é a distopia, e eu fico cada vez mais impressionada com o nível de visão de futuro que alguns autores tiveram e que tem os atuais, né? Tem muita gente escrevendo distopia. Então, eu penso como, por exemplo, 1984, estou tentando aprender a pronúncia correta, gente, George Orwell, eu vou conseguir, calma aí. Por exemplo, em 1984, Fahrenheit, né? Meu Deus, eu fico pensando nesses autores que há tantas décadas conseguiram, embora estivessem falando de situações até comuns, contemporâneas à sua realidade histórica, eles não deixaram de colocar uma marca ali de uma certa alerta sobre o futuro. O conto da Aya, Margaret Atwood, que é uma autora contemporânea, né? Embora ela tenha colocado recentemente que ela agora está mais empenhada em escrever utopias, que o mundo está precisando de utopias, que distopia já tem o suficiente. Eu acho essa colocação dela fantástica. Legano, nossa, eu encontrei Legano não faz muito tempo, por presente de um amigo meu também, que é um filósofo, o Robson Araújo. Eu achei, ele falou assim, olha, toma, ele me deu os livros, toma, fica com você, leia. E quando eu li Legano, eu falei, puxa vida, com essas questões hoje, de uma emergência já, caduca já, não é? Porque já passou da obra, da obra, olha só, Freud explica, já passou do momento de falarmos sobre as questões climáticas, e a literatura tem uma contribuição tão fantástica, né? Então, a Mary Shelley, quando ela escreveu O Último Homem, gente, século XVIII, peraí, olha só quantas questões, como eu disse, que essas distopias fazem por nós, né? Lembrar de Utopia, Thomas More, né, que eu li também, reli, lá falando do Renascimento, lá em inglês, olha só, que coisa impressionante. E eu li, falei aqui também no canal, aqui do YouTube, aqui no YouTube mesmo, do Coração das Trevas, do Conrad, que essa se tornou uma obra de cabeceira para mim. Eu estou me preparando e virá em breve, criar esse nosso clube de leitura aqui via YouTube, mas eu queria começar, inclusive, por essa obra. Estou cogitando aqui, estou relendo, montando. E já tem outras obras, tenho sugestões e dei suas sugestões também. Mas, nossa, eu fiquei assim, estarrecida com essa obra. Quando se fala, inclusive, né, desse período lá colonial inglês no continente africano, lá principalmente os belgas, os holandeses também, lá no Congo, né? Nossa, meu Deus, parece que a história está repetindo com outras reveses, mas essa história parece que não termina, e reli, que é uma outra obra também que eu tenho vontade de trabalhar aqui também, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Para mim ela é cada dia mais atual. Eu não consigo pensar sobre as questões de hoje que fala-se sobre o racismo estrutural, sobre essas questões das impossibilidades, né, de várias ordens da realização de um pacto amoroso, como Romeu e Julieta, que eu falei que estou lendo Shakespeare, né, porque quantas coisas atravessam, né, por exemplo, a possibilidade de um encontro amoroso, ou invalidam, impedem, né, o encontro amoroso. A história humana é tão interessante, tão cheia de peculiaridades, e eu não encontro outro lugar que não seja o espaço da literatura em que elas sejam representadas com tamanha profundidade, né? Você quer conhecer o psiquismo humano? Conheça a literatura. Freud constituiu grande parte da sua teoria psicanalítica
a partir inclusive de obras, de grandes clássicos, né? Desde a Grécia até as obras mais contemporâneas, a época dele, e é o pai, né, da psique humana. Ora, eu fico pensando, por que as pessoas não leem? O que impede? Porque se alguém me disser, hoje a tecnologia, olha, eu não conheço um período em que essa questão da reflexão, de umas ponderações sobre por que as pessoas não leem, que não tem ocorrido. Isso eu estou falando lá desde os primórdios, né? Desde os primórdios. Lembrando de Benjamin, né? As pessoas já tiveram um certo encantamento pela fabulação no período medieval, por exemplo, quando aqueles que podiam sair dos feudos, mesmo que fosse para lutar em batalhas, para estabelecer contatos comerciais, chegavam e falavam das suas experiências, ou mesmo da experiência comum dentro de um feudo, e aquilo encantava as pessoas. É o início de tudo, né? E depois ele fala, devido às grandes tragédias, aí, das grandes guerras, que a humanidade estava perdendo a capacidade de contar histórias, de fabular, que é o que Antônio Cândido resgata no seu ensaio, né? O direito à literatura é um direito humano, né? O direito de fabular, de contar e ouvir histórias, porque assim o ser humano se conhece, né? Se conhece. Olha, a minha conversa hoje é um pouco em torno disso, e eu coloquei esse título aí meio provocativo para dizer a vocês que eu não tenho um livro preferido. Eu tenho a literatura como um norte para a minha compreensão, o meu estado de satisfação íntima, de conexão com as pessoas, com a história, com a vida, com tudo. E eu gostaria muito de ouvi-los, né? Se vocês puderem colocar nos seus comentários também sobre as suas impressões, uma literatura que impactou vocês, algo que trouxesse aí um enredo, né, para continuarmos também as nossas conversas literárias. Mas esse é o encontro de hoje. Semana que vem eu volto trazendo um livro em particular, comentando alguma obra, falando de algum aspecto aí, até da teoria da linguagem, da teoria da literatura, para movimentarmos aqui, virarmos páginas, né, já que estamos falando de uma obra literária. Um abraço, muito obrigado por terem vocês aqui esse tempo com o Grilo Falante, e renovo sempre o pedido de dar seus comentários, fazer seu joinha e convide seus amigos para esse espaço da literatura. Um abraço e até o próximo encontro.